Olá, eu sou Paula Gabriele, jornalista responsável pelas entrevistas da peça Bill e Bob Passos para a Liberdade. E é com grande felicidade que hoje eu recebo os autores americanos da peça, Janet Surrey e Samuel Sheen. Espero que vocês aproveitem bem esse bate-papo. Vocês podem contar um pouco sobre o seu histórico de trabalho e de onde vem a sua atividade com arte e teatro? He started it. I'm under the name of Samuel No nome de Shem. Samuel Shen, eu Doctor sou and a writer, doutor and em I've written literatura a e eu lot of escrevi diversas novels novelas and e outras and other coisas. things. Actually, my novel, The Na House of verdade, meu God, which is romance A about Casa de medical Deus, The House of training, God, has been está is in traduzida para o Portuguese, português. actually, and I write under Samuel Shem. So I am both. Então, My minha main thing principal is to be a atividade writer, é escritor. and Janet and I were E eu looking to vou do something, e eu and we estava decided procurando alguma coisa para to fazer e insert the ouvimos a story história of Bill W. and do Dr. de Bob, Bill and e no one Dr. had written Bob about it or e put a ninguém point. tinha And escrito we essa história. Então, immediately said, imediatamente falamos, "This is nossa, a isso é marvelous, uma marvelous história maravilhosa story," and e we nós envisioned visualizamos uma peça. And what we E o que did fizemos was we foi saw que the nós structure vimos a where it's estrutura like a meeting, like an AA meeting, where a man stands up and says, de uma "My name reunião, quando uma pessoa is fica de Bill pé W. e and se I'm an alcoholic." apresenta. Right? And so it was Então, framed as a foi meeting, enquadrada and como so uma we started reunião. working on it. So I am a long-time clinical Eu psychologist. sou uma psicóloga clínica há muito Now tempo I teach Buddhist meditation e along agora with clinical psychology, and we did two nós projects fizemos together. 2 projetos One juntos. where Steve Shem came into my Quando world, o and we Shem spent 15 entrou no meu years mundo, a doing gender gente dialogue work, bringing men and fez women together in diálogos dialogue. entre And gêneros, then we homens e also mulheres, I went to his world, which was writing, and it was the only time e I've eu had entrei the no mundo chance dele in writing de theater, escrever. Foi a writing a primeira play, vez que eu tive and essa watching it oportunidade de done in entrar no New mundo York dele, de escrever, 2 de ser times, parte Two times, de two criar e times. escrever uma So peça, being part of e entrar na creating história, e the escrever a play, história, e a and the produção, history and the writing of it, and then e passar the tempo production, na cidade de and Nova spending York time e in New York ver City and being in the a- a- audiences o watching it. So público a assistindo. very Então, foi long longo process of processo. working on it. And for me, Essa, para this mim, is é a uma wonderful oportunidade opportunity to step out of maravilhosa de my sair world do meu of mundo clinical de psicologia psychology clínica into e the entrar no arts. mundo da So arte. it's a Foi very beautiful maravilhoso. experience. And Eu diria I que would say that we had the quando a gente idea teve a ideia in foi quando, em 86, foi em 1986, 1986. Many years. nós 24 tivemos years essa ago, we ideia, had this idea, and we wrote the play, escrevemos a peça and e ninguém nobody queria wanted to do fazer, it. ninguém queria Nobody botar would no put it on palco. stage. Mas nós nunca But we never desistimos gave up, e and we finalmente finally, I eu helped raise tive the que money, but levantar o we dinheiro, mas finally finalmente conseguimos were able to put it colocar na off Broadway Broadway em Nova in New York. York City. Primeiro em First in Boston, Boston. First in onde Boston, moramos. where we live, As and pessoas não people didn't acreditavam believe that it was, que seria anything that alguma coisa anybody que as would come to, pessoas but iam vir we ver, mas filled a up the gente theater. lotou os teatros. People thought it was too specific and not about drugs Que and as- alcohol, and nobody would be interested except people who were Que não seria. As pessoas acharam que só quem teria interesse em assistir seria quem tem esse problema, e na verdade todo mundo tem na família ou alguém que tem um problema. Então a gente percebeu que as pessoas estavam bem conscientes do programa de AA e dos programas de recuperação, e tinha também muita gente que não sabia do programa. Então a gente foi capaz de criar essa energia de uma reunião dentro do teatro. She will. And I think Eu acho que a primeira produção foi num teatro grande e durou 5 ou 6 meses.
Mas uma coisa maravilhosa que acho que a gente fez foi Richard Chart, que apresentou num pequeno teatro na Broadway e levantou dinheiro. E eles falaram, não vai colar, vai sair depois de duas semanas, e durou um ano em Nova York, em cartaz. Era um teatro com 200 lugares e a gente ofereceu 25% das entradas de graça para as pessoas que estavam em recuperação. Eu vou terminar isso dizendo que então a gente tinha pessoas que gostavam de ir ao teatro e outras pessoas que eram alcoólatras e adictos em recuperação que talvez nunca estiveram num teatro antes. A maioria nunca tinha ido ao teatro. E quando o Bill está no primeiro ato, quase pegando uma bebida, e algumas pessoas que não sabiam de teatro ficavam gritando da plateia, não bebe, não tome essa primeira dose. Estamos falando muito de outras coisas ou estamos entendendo? Não. Está bem? Sim, está excelente. Excellent. E a última vez que esteve em Nova York, tinha noites alternadas, espanhol e inglês, que a gente fez. Então, tem uma tradução para o espanhol também. E quantas vezes a peça foi apresentada, em quantos países? E qual foi a reação do público à peça? Já esteve por todos os Estados Unidos, já foi teatros grandes, teatros pequenos, na Escócia, Inglaterra, Escócia, Austrália, Rússia, Costa Rica e Austrália. Como foi o processo de escrita? Vocês fizeram pesquisa, foram encontrar pessoas? Muito. Nós lemos tudo que pudemos. A gente visitou os arquivos históricos de Alcoólicos Anônimos. A gente visitou o lugar onde Bill e Bob se encontraram, em Akron, em Ohio. E nós encontramos a filha dele, que estava viva na época, e ela veio para Boston para estar conosco por algumas semanas e falamos com quantas pessoas a gente conseguiu, ou pessoalmente, ou no programa. Quem conheceu eles pessoalmente ou quem conheceu dentro do programa. E muitas vezes, quando a peça estava sendo lida ou sendo apresentada, alguém chegava e falava assim, eu conheci o Bill, ou eu era a prima na cena, como era o nome dela? Eu esqueci. O padrinho do Abby. Mas, enfim, as pessoas vinham e que conheciam os personagens. A gente sentava com eles e pegava todas as informações que a gente podia. A gente levou isso muito a sério. A gente fez o nosso melhor. A gente sabia que tinha que ser uma boa peça, ter uma boa estrutura, mas a gente queria ter certeza de que tudo que a gente colocasse dentro dela fosse tão precisa quanto possível. E depois de todas essas produções, depois de milhares de pessoas, nunca ninguém achou nada que eles discordassem.
nem not coisas even with little pequenas. things. Yeah, people are Elas kind of amazed ficavam, at the historical as pessoas ficam maravilhadas à precisão histórica, porque isso é muito significativo para muitas pessoas, é quase como que sagrado. Então, é muito importante respeitar isso. A gente não tomou nenhuma liberdade com isso e queria passar essa essência e encontrar esse desenvolvimento teatral, encontrar uma maneira de fazer no palco, mas ao mesmo tempo sendo totalmente... Tem tantas pessoas que conhecem a história e que conhecem cada linha do livro grande do AA. Eles sabem falar de cor as palavras. Então, a gente tomou muito cuidado para honrar isso e ainda assim ser teatral. Yeah, and we were also very A gente também tomou muito cuidado about em showing mostrar o que funciona, especialmente o encontro dos dois homens. really worked on that. And the thing that O que funciona é o que o Bill chegou para o Bob e and disse, he said, my doctor said this minha filha disse que isso talvez seja uma doença. E Bob, que é um médico, disse, uma doença com sinais e sintomas, uma história, uma progressão. Então, a gente pode ter um tratamento. Então, é um médico que eles precisavam se juntar, se reunir para poder juntar essas ideias. E como vocês sabem, está na peça, eles falaram, alcoolismo é uma doença que tem 3 partes, física, psicológica e espiritual. E esse foi o nascimento do movimento holístico. E nós também achamos que era muito importante, que é uma história americana, culturalmente, uma história cultural americana, que é uma das coisas boas dos Estados Unidos, que é uma das coisas boas que a gente levou para o mundo, mas a gente também sentiu que me incomodava que o Bill levava todo o crédito. E quando a gente foi para Akron, Ohio, a gente falando com a família do Bob, e eles achavam que, poxa, o pessoal de Nova York está tendo todo o crédito. E a gente encontrou a esposa do Bob, que foi uma das fundadoras do AA em Akron. Que foi esse relacionamento entre os dois que gerou a energia de recuperação, a energia que possibilitava a recuperação. Você se recupera na conexão, conectando, e não pelo brilhantismo de uma pessoa. Então, o Bill era brilhante, mas o programa nunca teria sido o que é sem o Bob. Foi os dois se encontrarem de maneira tão miraculosa que era uma questão de vida ou morte. E eles também, ao mesmo tempo, se divertindo e se salvando, mas também seguindo essa história de maneira que ela pudesse se desenrolar para outros também. Então, é uma história fantástica. A gente, estando em recuperação e compreendendo o poder disso, mas é uma história fantástica de recuperação, de se encontrarem e fazerem com que isso se propagasse, durasse. Uma das coisas que aconteceu conosco 3 vezes no AA Internacional, nas convenções mundiais do AA,
E a gente teve a peça foi feita na Convenção Mundial do AA, com gente do mundo inteiro. Foi tão inspirador. O que você acha do lado espiritual da recuperação do alcoolismo? Eu vou citar uma frase da peça, quando o Abby chega para o Bill, que está lá bebendo, se matando. Você não precisa acreditar em Deus, você só precisa admitir que você não é Deus. Uma das coisas geniais do programa é de ter uma sala que Deus ou o poder da sua compreensão, embora eles estivessem num ambiente ocidental, judaico-cristão, eu sou budista e você pode pegar qualquer religião ou nenhuma religião, pode ser o poder do que for, qualquer coisa, além de você, que seja maior que você, maior que a sua vontade, algo em que você pode contar. E isso pode servir para qualquer pessoa. Algumas pessoas definem Deus, G-O-D, grupo de bêbados. Outra coisa que o pessoal fala no AA, e eu acho que é muito poderoso, é que o programa, que o lado espiritual do programa, que não é te mandar para o céu, mas te tirar do inferno. Não é oferecer uma vida eterna, mas é te libertar da prisão, das amarras. Essa liberação é o que eu acho que é o lado espiritual do programa. E é irônico que uma peça sobre sair de si mesmo tem sido descoberto num lugar como a América, que é um lugar de uma cultura de pessoas que se fazem a si mesmas, homens que se formam a si mesmos. E o espiritual também pode ser algo mais do que nós, que é o relacionamento. Dois ou mais podem fazer aquilo que uma pessoa sozinha não consegue. O poder do grupo e do relacionamento pode ser um poder superior. Vocês tiveram algum apoio do AA para criar a peça? O que nós fizemos quando tivemos a ideia pela primeira vez? A gente escreveu para o AA uma carta. Em 86 era uma carta que a gente escrevia, não era e-mail. A gente escreveu uma carta. A gente queria a permissão deles para poder escrever essa peça sobre a AA. E nós queríamos ser verdadeiros com os conceitos e tradições deles. E eles falaram, vocês podem fazer. Se vocês citarem alguma coisa da nossa literatura, por favor, coloque a fonte. E quando a peça estiver feita, ou terminada ou publicada, ele precisa estar escrito que não é um projeto ou uma produção oficial do AA. Isso precisa ter escrito de que não é uma literatura oficial de AA. Mas eles também ajudaram muito, abriram os arquivos e não foi oficial. Eles não podiam se associar oficialmente conosco, mas eles nos ajudaram muito.
Queria saber um pouco sobre o papel das mulheres nos primeiros anos do AA. Yeah. The one thing that we actually Uma das really, coisas que a over gente time, foi put more dando and cada more vez mais emphasis in ênfase the com o play, tempo in the writing, was the na women's peça foi o role. papel das Partly mulheres. because Em parte porque a we met gente with conheceu people who pessoas que knew conheciam todos everybody, and as I said, they thought e it was eles the women who had really done the falaram work que of getting the eles acharam que program. foram as And if mulheres que Bob's fizeram o wife trabalho invited Bill de... to live with them, they took in Eles people. também, o There Bob were how many people at one recebia point in that pessoas house? numa in a casa tiny pequenininha house. com Just um one banheiro. bathroom. 10 people Teve staying uma hora there. que tinham 20 pessoas And lá. she was deeply religious and had a huge power E of ela era religious muito faith. religiosa e She tinha was um poder really muito very, very forte important da to- fé religiosa. You Você could pode take pegar any qualquer one uma of them delas and show e how dá para mostrar o important quanto each cada one uma was foi in the founding importante. of Não AA. foram só Not os just dois the men. homens. Eles The eram men were centrais, central, mas but cada um everyone ali, there, and as you que see como você in the vê na play, peça, the men as form the mulheres basis for AA. formam, The women form the basis os for homens healing formaram a of base do Al-Anon AA e as and mulheres others. formaram a base do And in the Al-Anon. moment when the E spiritual o power of poder the play espiritual is da working, peça, where they find AA number 3 and they're able que to quando eles pass it se on to encontram someone else. o When membro they've número made a 3 do program AA that e can be conseguem passed on. passar a mensagem para In mais that alguém, moment, when no that's momento em que happening, isso está all of them are acontecendo, together in that todas as moment. mulheres se And it reúnem really, to naquele me, momento. shows that we can't see all the conditions Nós não that are podemos making ver something todas happen, as or all the condições que people estão that are possibilitando making alguma coisa something de happen. We could say acontecer, two, but if mas se you look você broader, it was olhar everyone involved played a o part. quadro geral, você vê In que that todo moment, mundo tem a it sua was parte everything no that que had está gone before, acontecendo. and everyone on that stage Todo mundo naquele palco equally igualmente in estão that criando o creating poder the daquele power momento. of that moment. There's Tem actually a line when uma things get very frase, quando tudo quiet, fica bem when quieto, they know that they've e quando eles gotten sabem que number conseguiram o 3, terceiro and membro, e someone alguém says, diz, the o silence means silêncio there are significa que tem angels anjos voando aqui em overhead, cima. flying overhead. One of the things that reminded me in it. So the women, over time, we Então, as got more mulheres, and a more gente, clear com o tempo, a of their gente role in it, ficou which has cada not vez been mais as clear in claro the para nós AA o papel delas. So as we Isso não wrote, estava tão I've claro read na other literatura things, do and AA, mas a so gente we leu outras realized coisas e that isso, the women were much o, more powerful and important in the early o formation. papel We poderoso e wrote it importante more das and more. mulheres And the naquele one thing we início took para a nós little ficou bit muito of claro. liberty that we kind E a of had gente, an Al-Anon meeting a taking place gente tem simultaneously when the actual founding of Al-Anon a gente tem mais ou menos uma reunião do Al-Anon acontecendo ao mesmo tempo, quando, na verdade, a fundação do Al-Anon foi bem mais tarde, mas já estava ali acontecendo. O processo de recuperação já estava ali acontecendo. Foi tanto Bill e Bob e as esposas que se transformaram completamente pelo que aconteceu e se devotaram totalmente a isso e a partilhar a recuperação com outros e estar numa jornada para passar adiante uma grande história, uma grande jornada, um grande propósito de vida. Todos eles tiveram sua vida, depois disso, devotadas ao AA. E na peça em si, uma das coisas que, como escritor, uma das coisas que eu tive que fazer foi que, para isso ter acontecido, todas essas pequenas peças tiveram que sincronizar no mesmo tempo, exato. Se alguém voltasse para Nova York na hora errada, não teria tido o AA. E como escritor, quando você está fazendo isso, é que como escritor você não pode saber exatamente o que vai acontecer. E se uma pequena coisa tivesse acontecido diferente, talvez não tivesse tido AA. E é tão incrível isso.
Vocês são ambos da área da saúde mental, um psicóloga e o outro um psiquiatra. Como vocês veem o papel de Bill e Bob na área do tratamento, da história do tratamento do alcoolismo? Olha, isso foi muito interessante. Recentemente, muitas coisas estão convidando o AA, psiquiatras estavam lutando contra o AA e dizendo que não funcionava. E mais recentemente, porque isso vem em ondas. Recentemente teve um estudo que mostrou que para sobriedade em longo prazo, o AA é o melhor recurso. Tem um estudo agora que muitas pessoas não querem o AA porque eles não querem abrir mão da sua droga. E eles acham terrível ter que abrir mão. E o AA diz, se você abrir mão, alguma outra coisa pode acontecer na sua vida. E vocês podem ouvir outros que passaram por isso e que podem te ajudar a atravessar essa... Então, muitas pessoas não querem saber de parar completamente. Falam assim, olha, eu vou diminuir, eu quero uma medicação para me ajudar a diminuir. E essa abstinência completa não é tão popular na área da psiquiatria. O AA é gratuito, então os psiquiatras também não têm muito o que fazer. Eu acho que a noção de um modelo holístico, eu acho que eles não recebem o crédito que eles deveriam ter, que esse foi o início do movimento holístico. Essa visão avançada do AA que agora está chegando com o mindfulness, que é a presença de mente, e que agora está entrando na área da saúde mental, que é o psicológico, o físico e o espiritual juntos. E o modelo holístico de tratamento, e também o poder do grupo, que também não receberam o crédito que deviam. Que o tratamento precisava ser feito com pessoas com os seus pares, que têm os problemas iguais. Isso agora é feito em todo tipo de tratamento. Tratamento de câncer. Pessoas que têm os mesmos problemas são colocadas juntas porque uma ajuda a outra. E o AA foi o pioneiro nisso. Então, é visto como estando atrasado e fora de moda, mas, na verdade, eles estavam adiantados e são modelos que se mostram melhores do que outros modelos. E o AA, por causa do anonimato e por causa das tradições, embora o Bob fosse um médico, a gente queria levar o fato de que ele levou o ponto de vista médico para dentro desse tratamento de AA, que isso sempre foi ignorado pelos médicos, que ele era médico, não é um tratamento que seja parte de um sistema médico dentro de um hospital, mas é um tratamento. E acho que as pessoas que estão em recuperação alcoólica e da adicção compreendem isso profundamente. E o poder desses dois homens se encontrando. O que eu acho que a gente realmente quis fazer e que acho que a gente conseguiu fazer foi desmistificar e clarificar
que isso não é um tipo de grupo religioso, não um tipo de seita ou grupo religioso, porque muita gente tem muita suspeita disso e acho que a gente conseguiu passar isso, essa mensagem muito clara, sabe? O teu vizinho está nisso, o teu colega de trabalho. E outra coisa que a gente quis é que essa peça não é séria pra caramba. Porque esses dois caras e as mulheres também eram muito engraçados e eles riam, eles conseguiam rir das coisas. E de fato você precisa do humor para poder chegar nas coisas profundas. E se eles não tivessem feito isso, eles estariam mortos. I think the most inspiring thing to me has always been following what worked and their own sort of sense of following Uma das coisas que foi seguir um fio que não fazia muito sentido. Mas o sentido de que eles estavam criando alguma coisa, seguindo algo e descobrindo algo que não era conhecido antes. E a alegria da criatividade e partilhar isso para criar algo que poderia ajudar a eles e ajudar a outros, a tantos outros. E sem saber aonde se vai, estamos confiar, né? O Bill tinha essa sensação de que, poxa, tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa importante, e seguir isso. E o Bob acalmava ele, mantinha ele falava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e vamos conseguir mais um, vamos conseguir mais um, vamos ver se funciona. Keep it simple, right? Gostou da entrevista? Temos mais bate-papo e assuntos variados para você. Continue aqui no nosso canal.